Maravilha! A gente está aqui novamente para mais um dia. Eu pergunto, qual é o versículo da Bíblia que faz você viver um chamado inesquecível, que faz você viver um chamado com uma intensidade muito forte? Você diz, pastor, esse texto aqui chama muito a minha atenção. Então deixa aqui nos comentários, aonde está aqui nessa mídia que você está assistindo, qual o texto, para que possa abençoar outras pessoas, tá bom? Vamos dar continuidade? E ele continua do versículo 9 dizendo que nos salvou. Este poder do evangelho nos salvou. Se eu estou aqui, você está aí, olha a caminhada, olha a jornada. Hoje você foi chamado. Talvez desde o início em que você foi salvo, você percebeu que havia um chamado. Foi esse mesmo poder do evangelho que te salvou, que fez você descer as águas, que fez você ser cheio do Espírito Santo, que fez você abandonar uma vida errônea, e cada um de nós temos uma história linda de vida que Deus fez. Esse mesmo poder do evangelho é que opera no teu chamado. E ele fala que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Que esse chamado seja um combustível tremendo na tua vida. E outros possam olhar para você, perceber suas movimentações e serem motivados para também viver essa vida. Paulo, ele fala que nos salvou, nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha só. Deus, ele não trabalha no improviso. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. Todavia, ele também quer que a gente não seja pego de surpresa em nenhuma questão na vida. Ele quer que a gente aprenda. Mas tem coisas na Bíblia Sagrada, no reino de Deus, que você não vai aprender só meditando, lendo a Bíblia Sagrada, estudando. Você vai aprender de joelho, intensa busca, um derramar, um se entregar. Porque não é o quanto a gente ora, é o quanto a gente se entrega na oração. É quando a gente se rende na oração. Sabe? É o quanto a gente se rende. É isso que faz a diferença. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, você foi chamado uma santa vocação não segundo as nossas obras. Por quê? Porque vai haver momentos que a gente vai se ver fazendo coisas que Deus não mandou a gente fazer. Sabe? Segundo as nossas obras. A gente está fazendo as nossas movimentações e não está acontecendo nada. Só está havendo esgotamento mental, emocional. E quem sabe alguém que está assistindo e participando deste vídeo, dessa jornada, esteja assim. Ou pelo menos estava assim. E Deus está te sarando. Você tem que estar nessa santa vocação, nesse chamado que Deus te deu, mas não segundo as suas obras. Isso não significa que você não vai fazer algo, você vai fazer, mas você vai fazer impelido pelo Espírito Santo, pela revelação da palavra no teu coração. Ele diz, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Não vai ser dado, já foi dado. Não vai ser entregue no futuro, já foi entregue. E Deus vai nos revelando e nos mostrando e nos abrindo o nosso entendimento, a gente vai mergulhando nesse chamado que Deus nos deu. E vamos desempenhando um papel de maneira que a gente seja abençoado. Lembra de Samuel? Lá em 1 Samuel 3, versículo 10, seguinte, então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Por que esse texto está dizendo isso? Porque o texto fala, no versículo anterior, que Samuel, ele não conhecia ainda o Senhor e a palavra ainda não tinha sido lhe revelada. Ele ainda não tinha tido uma manifestação da palavra sobre a vida dele. Então ele atendia o chamado quando Deus falava Samuel, Samuel, mas ele se dirigia ao sacerdote Eli. Assim talvez acontece conosco.
tem alguns nuances na palavra, tem algumas revelações, tem alguma intimidade, tem algum envolvimento maior com Deus e que a gente não está conseguindo responder. Deus está falando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo e a gente não está conseguindo entender, e nós estamos nos dirigindo ao sacerdote ali. Estamos nos dirigindo a uma determinada direção. Quando o sacerdote ali percebeu, peraí, Deus está falando com ele, ele orientou o Samuel. Samuel, se ele te chamar novamente, agora você não vai vir até mim, você vai se levantar e vai dizer, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Naquele momento, o Samuel foi dirigido, guiado ao que fazer. Fique atento, pois o Espírito Santo de Deus, que hoje atua e opera em nós e que nos ensina todas as coisas, é Ele que vai te dirigir e te guiar em tudo que você precisa fazer. Não fique nessa ansiedade, nessa agitação toda que você está. E nem fique apático aí. Não, sabe. Não fica desse jeito. Não fica assim. Fique no Senhor. Você vai ver o que Deus vai realizar. Você já tem uma caminhada com Deus. Deus já tem feito algo na tua vida. Esse evangelho que te salvou é o evangelho que também te capacita para o chamado e a vocação que Ele tem para você. Viva incentivado nesse chamado inesquecível que Deus deu a você. Um abraço e até a próxima.